desde o dia 24 que as investigações foram iniciadas lá pela Delegacia de Proteção à Criança. Tudo começou com a investigação do desaparecimento, mas com o decorrer das investigações se pôde verificar, né, que não havia sido um desaparecimento voluntário, né, e nem tampouco algo que pudesse ser acidental. As investigações levaram à conclusão de que o garoto fora levado, né, da cidade de Teresina, né, num direcionamento até a cidade de Timon, por dois indivíduos acusados hoje pela polícia desse crime de sequestro, né? Até agora só se comprovou a questão do sequestro. No desenvolver da oitiva das testemunhas, apareceram inclusive muitas informações. A Polícia Civil fez muitas diligências em Lagoas, em algumas áreas da cidade, em algumas áreas de Boca de Fumo, porque havia um indicativo de que esse sequestro do garoto seria uma retaliação, né, de pessoas que vivem do tráfico para com um outro irmão do garoto de 14 anos. Pois é, delegado, tem essa possibilidade de, através dessa vingança, mais ou menos assim, nós fomos buscar o garoto de 14 anos, não encontramos e levamos um menino de 11 anos. Há essa questão dentro do inquérito? Há esse indicativo lá no inquérito, inclusive... Mas seria por troca? Eles confundiram ou não? Não, seria a questão da retaliação, porque esse garoto de 14 anos, que é irmão desse rapaz de 11, desse garoto de 11 que está desaparecido, ele tem envolvimento com o tráfico. E havia uma divergência dele para contra essa outra facção do tráfico. Daí, a linha de investigação ser essa, da motivação do sequestro, ser uma espécie de revanche ou vingança para com um garoto de 14 anos. Agora, observe, essa retaliação passa, é verdade, né, que essa retaliação passa também porque esse garoto de 14 anos, ele mudou de facção e levou uma arma. Pois é, agora observe que nós estamos investigando um quadro de um garoto de 14 anos. Né? Observe a complexidade disso. Criminosa. Ele tem que ser ouvido com a presença do assistente social, do conselho tutelar, do familiar responsável. Então, pode haver uma série de desdobramentos dentro de uma espécie de informações. De se investigar, né, dentro de informações que ele vai passar para a gente. Então, assim, em termos de polícia, está claro para nós que houve o sequestro, tem autoria definida, que são os dois. Isso é certo, os dois. Para a polícia, perfeito, os responsáveis pelo sequestro do garoto são dois, o executor e o autor intelectual. O autor intelectual, ele foi preso, foi dado cumprimento à prisão dele, a prisão dele é de 5 dias, entretanto, essa prisão expirou hoje e não pode ser renovada porque está dentro do período eleitoral. Você tá querendo dizer e o segundo mandado de prisão, ele não pode ser cumprido porque estamos no período eleitoral. Essa proibição de prisão no período eleitoral, ela vigora até terça-feira. Né? Nós não podemos dar cumprimento à prisão provisória nesse período. E essa prisão provisória, esse impedimento da prisão provisória, ele é um resquício, né, ainda da lei eleitoral, da época que as eleições no Brasil, elas eram fundamentadas na fraude, no sumiço de urnas, na coação, na época das fazendas. Da ditadura, né? Isso, antes da ditadura. E até hoje isso não se mudou? Até hoje essa lei eleitoral não mudou. Inclusive ontem nós conseguimos, a Polícia Militar conseguiu prender um homicida que praticou 2 homicídios. Olha que absurdo. 2 homicídios em regeneração, foi levado para o setor de flagrante e eu tive que mandar soltar. Não, peraí. Cara, duplo homicídio. Da cidade de Regeneração. Regeneração, o cara matou, duplo homicídio. A Polícia Militar prendeu por conta do mandado de prisão em aberto e eu tive que mandar soltar por conta da... Pela porta da frente da central de flagrantes. E não pode, só pode cumprir sentença criminal condenatória. Negócio de mandato não pode cumprir, de crime inafiançável. Se for afiançável... Mandado de prisão não se pode cumprir. Sim. Agora, se tiver sair da sentença, sim, a sentença nem pode cumprir. Não, Agora, faltando essa coisa, pasma, é um duplo homicídio, saiu pela porta da frente da central. O que eu quero dizer é que a lei hoje não guarda mais correspondência com a época que nós tem que ser atualizada, né, delegado? Há uma necessidade de se atualizar a legislação, porque observe que isso não influencia o pleito eleitoral em nenhum aspecto. Né? Aí a gente está falando da época dos coronéis, em que se mandava prender eleitor, se mandava prender mesário. Havia todo tipo de retaliação, isso não existe mais, né? É verdade, pior que... Agora vamos voltar para essa parte. Doutor, então vamos lá, vamos botar aqui em pratos limpos. Um dos suspeitos deve ser solto hoje. O outro, a polícia já foi solto, né? Já foi solto. Delegado, o outro, a polícia sabe onde ele está? Nós temos conhecimento e informações de onde ele se encontra. Mas vocês vão continuar acompanhando esse pessoal, né? Não, o inquérito ele está em aberto. João fala Acompanhando, estou falando monitorando.
Não, nós temos que dar cumprimento ao mandado de prisão existente. Nós somos obrigados, que a Justiça determinou a Estou pedido esperando nosso, o prazo. mas nós temos que respeitar o prazo eleitoral, que é de 48 horas após as eleições. Após isso é que nós podemos estar tentando dar cumprimento. Mas nisso eles podem ter fugido já, né? Bom, é possível sim, é bem Não, possível. mas a polícia não vai deixar. Não, aí a nossa tentativa é sempre aquela de estar cumprindo com as determinações da Justiça. Mas, assim, para nós, o inquérito ele está bastante instruído, Tá a quase investigação está avançada, tá? E resta muito pouco a ser esclarecido Agora, sobre a questão do desaparecimento. Na opinião do senhor, o senhor acha que a cada dia fica mais difícil encontrar esse garoto com vida? Olha, é uma decorrência lógica que à medida que o tempo passa, até porque o garoto já tem 11 anos, se ele tivesse em poder de alguém, ele poderia pedir ajuda, ele poderia fugir, ele poderia... E não se vê manifestação. Podia se ver, alguém poderia vê-lo, né? E a gente não tem isso. É lógico que à medida que o tempo passa, embora vá ficando mais difícil, não quer dizer que a polícia ainda não continue em buscas. A gente vai estar sempre à busca, procurando dar cumprimento e vamos concluir o inquérito. Independentemente de qualquer prazo, ao final do inquérito, a responsabilidade penal estará estabelecida. Pode ser que nós já tenhamos encontrado o garoto ou pode ser que não, mas o inquérito ele se encerrará com a responsabilização criminal desses dois envolvidos. O que chama a atenção aí, delegado, é o drama e a situação em que a gente vê, né? Você vê o envolvimento de um garoto de 14 anos com uma facção de um tráfico e ainda ele saiu de lá por conta de uma desavença com a arma. Você tem ainda tráfico de drogas e tráfico de armas entre facções. Como é que o senhor vê essa realidade aqui? É da comunidade aqui na prainha? É na prainha, ali na Vermelha? Como é que é? Onde é que está localizado o epicentro dessa tragédia? Olha, não, a gente fala facção criminosa, mas observe facção, que... Gangues, né? As gangues. Seria uma espécie de quadrilha, né? Nós estamos quadrilha. tratando aqui de um garoto no final das contas, verdade. é um garoto de 14 anos. Ele não é uma ameaça à existência da sociedade. Mas é um problema que precisa ser enfrentado e que cada dia mais a polícia está tendo que enfrentar situações com menores de idade. Ou seja, significa dizer que no Brasil não se consegue fazer uma política de inclusão do jovem no mercado de trabalho, no aspecto educacional, e quando isso não funciona, sobra para a área de segurança pública ter que administrar o problema. Entretanto, a área de administração pública, ela tão somente reprime, nós não temos função educacional. Claro. Então a gente acaba tendo que fazer um tipo de atividade que só tem consequência naquele ato. A gente pode apreender, pode tomar medidas, mas isso não vai resolver o problema do jovem no Brasil. Vamos aqui a algumas perguntas dos telespectadores. Perguntam, delegado, se ele fosse filho de rico, esse cara não já estava na cadeia, não? Olha, eu não sei, né? Depende muito do que é rico. Eu não conheço assim, ninguém rico que tenha filho desaparecido ou não, mas eu nunca nem perguntei qual é a situação financeira da família e para mim isso é indiferente. É indiferente, né? Não vou receber nada por conta disso. Eu acho que a maioria das mensagens eu acho que as pessoas têm que começar a ver também que todo mundo tem a sua decência no trabalho que faz. E que a gente tem que parar no país de torcer para que as coisas dêem errado. Verdade. As coisas estão dando certo, o caso está sendo investigado, tem autor identificado, tem tudo identificado. O que existe é um impedimento legal. A gente tem que parar de trabalhar por quanto pior, melhor, né? Não há jurisprudência nesse caso, não, né? Olha, em termos de homicídio, se você está imaginando um homicídio, é possível responsabilizar alguém criminalmente, mesmo sem a existência do corpo. Basta ver o exemplo que a polícia Bruno, né? de Minas e a polícia do Rio estão enfrentando com a questão da Elisa Samúdio, em que não se encontrou o corpo, mas os dois o goleiro Bruno e os demais envolvidos vão à júri popular. Inclusive o STF manteve a prisão preventiva. Então, sob esse aspecto legal, não há qualquer impedimento que se faça com que não haja cumprimento de pena nesse caso. Olha, são várias outras perguntas, algumas ainda se referindo sobre o caso Fernanda Lages. Aliás, delegado, agora começaram a falar, começaram a espalhar este inquérito aí por toda a Teresina, vamos dizer assim. Isso não prejudica se um dia voltar lá para a Polícia Civil? Olha, eu cada vez mais que o tempo passa, eu acho improvável que isso aconteça, mas eu entendo que o sigilo do inquérito já não existe mais, né? Então, fica extremamente prejudicado qualquer tipo de diligência complementar e fica muito facilitada a ação de criminosos, né, que possam estar utilizando de informações que existam nesse inquérito relacionadas com a vida, a intimidade, a honra de pessoas que não cometeram crimes, mas que por conta da investigação tiveram sua vida devassada. Então, todo aquele que se sentir constrangido, ameaçado ou extorquido deve procurar a delegacia de polícia,
fazer o registro de ocorrência para que a gente possa apurar quem é que está fazendo esse tipo de extorsão. Eu mesmo já recebi ligações anônimas de pessoas que disseram ter prestado depoimento e que estavam começando a receber ligações com ameaças. Não, doutor. E aí a gente, né, o encaminhamento João Carvalho que eu dei... cantou a pedra isso segunda-feira, não foi, João, no programa? Eu sem ter conhecimento ainda das ligações, também tive conhecimento dessas questões de ligações, mas o que me espantou foi o vazamento dos dados confidenciais, dados pessoais das pessoas. Por quê? Porque todo cidadão tem direito à proteção dos seus dados. Ainda mais alguém que teve sob a tutela do Estado, teve seus dados sob a tutela do Estado, e de repente o Estado se acha no direito de jogar a tutela dos seus dados, da sua intimidade toda na rua, né? Agora que se esclareça muito aqui que esse inquérito é um inquérito da Polícia Federal. Estou entendendo. Que, portanto, foi encaminhado para a Justiça Estadual na pessoa dos 2 promotores. Não se trata aqui de inquérito da Polícia Civil. Daí nós não temos instaurado nenhum tipo de procedimento. O senhor tem a informação desse inquérito da Polícia Federal? A Polícia Federal repassou para quem somente? Não, a Polícia Federal não repassou esse inquérito para ninguém ainda, salvo os representantes do Ministério Público e o juiz de direito, até porque se aguarda uma decisão da promotoria, se denuncia, se arquiva ou se pede diligência. Portanto, como não está ainda na fase processual, está na fase de inquérito. E inquérito se pressupõe sigilo. Que era sigiloso, né? E como a Polícia Federal ainda pode ter que prestar algum tipo de informação, mesmo que não seja de diligência, mas algum tipo de informação para subsidiar algum promotor ou juiz de direito, então eles não estão repassando esse inquérito para ninguém. Pelo que eu sei, não repassaram a ninguém. É até bom esclarecer, abrir um parênteses aqui, que existe no Congresso Nacional uma lei tramitando que prevê que os agentes públicos que vazem inquérito sigiloso ou conteúdo de interceptações telefônicas sejam punidos por esses vazamentos, né?